Muito bem, a técnica de transformação de fontes consiste na seguinte observação. É um teorema que é fácil de provar, que diz o seguinte: se você tem um conjuntinho que consiste numa fonte de corrente em paralelo com o resistor, então você pode trocar esse conjunto por uma fonte de tensão em série com esse mesmo resistor, contanto que o valor dessa fonte de tensão, o valor dessa fonte aqui, seja o valor do resistor multiplicado pela corrente. Para resolver circuitos, isso é uma mão na roda. E para analisar também problemas de troca de potência, nós vamos ver num outro vídeo mais para frente. É um teorema dos mais importantes em análise de circuitos. Você pode passar de um conjuntinho desse para o outro. A ideia é que, seja lá o que for que você ligar nesses pontos A e B, deve ter um monte de coisa ligado aqui, um circuito complicado. Não interessa o que está ligado lá. Se você troca este conjunto por este aqui, o resto do circuito ignora. Vai acontecer exatamente a mesma coisa que estava acontecendo antes. Vamos fazer um exemplo simples do que a gente está falando, né? Considera, por exemplo, esse circuitinho aqui embaixo, onde você tem uma fonte de 3 amperes em paralelo com dois resistores, um de 6 e um de 3. Então, o que a gente afirma é o seguinte: se você troca este conjunto aqui, ó, desta fonte de corrente em paralelo com esse resistor de 6, por uma fonte de tensão em série com esse mesmo resistor de 6, ó, é o mesmo resistor, contanto que a fonte de tensão seja 3 amperes multiplicado por 6 ohms, 3 vezes 6 dá 18 volts. Então, o resto do circuito não vai sentir nenhuma diferença. No caso aqui, o resto do circuito é apenas aquele resistor de 3 ohms, né? É apenas aquele resistor de 3. Então, vamos dizer o que a gente está, deixar claro o que a gente está querendo dizer aqui, ó. Qual é a corrente que passa por esse resistor de 3 ohms? Usando esse circuito com a fonte de tensão, é óbvio, os dois resistores estão em série, dá um total de 9 ohms, 18 volts por 9 ohms são 2 amperes. Então a gente afirma que no circuito anterior, a corrente que passa por esse sujeito continua sendo 2 amperes. Não muda nada para as coisas que estão penduradas naquele conjunto. Se você trocar os conjuntos fazendo as contas corretas. Vamos conferir isso, ó. Se passa 2 amperes nesse resistor de 3 ohms, então você tem uma diferença de potencial naquele resistor de 6 volts, né? 2 amperes vezes 3 ohms, você tem 6 volts. Ora, quer dizer que você tem 6 volts aqui nesse resistor de 6 ohms também, porque está em paralelo com aquele. Mas então está descendo uma corrente de 6 volts por 6 ohms, que é uma corrente de 1 ampere. Portanto, está entrando uma corrente de 1 mais 2, que é 3 amperes, como tem que ser. Percebe? Então, trocando um conjuntinho pelo outro, às vezes é mais conveniente trocar uma fonte de corrente em paralelo com o resistor por uma fonte de tensão em série. Às vezes a gente troca isto por aquilo. E aí o circuito muda de uma tal forma, né, que o resto que está pendurado naquele conjunto não vai sentir nenhuma diferença. E muitas vezes você consegue resolver o circuito facilmente dessa maneira. Vamos ver aqui um exemplo, quer ver? Vamos lá. Considera novamente aquele circuito que nós fizemos alguns vídeos atrás. São 3 resistores, 2 fontes de tensão, e o problema para resolver esse circuito é que eu não sei o potencial daquele nó, né? O potencial daquele nó, deste nó aqui, né? Daquele nó lá, ok? Deste nó aqui, ó. Eu não sei o potencial, então eu não consigo resolver ele imediatamente. Mas agora eu faço o seguinte, observa que eu tenho do lado esquerdo uma fonte de 39
de tensão. Vamos desenhar da maneira amadora aqui, né? Isso é equivalente a uma bateria de 39 volts aqui, né? Eu tenho uma bateria de 39 volts ligada ao terra, em série com resistor de 6. Ó. Então eu troco este conjuntinho aqui, por uma fonte de corrente em paralelo com o mesmo resistor. Vamos fazer isso. Vamos fazer isto. Ok? Então eu vou trocar aquela fonte de tensão de 39 por uma fonte de corrente em paralelo com o mesmo resistor de 6K. Qual é o valor da fonte de corrente? Tem que ser o 39 dividido pelo 6. É esta voltagem dividido por esse resistor. 39 sextos. Vamos deixar na forma de fração. Talvez depois a coisa simplifique, né? Ok? Senão vai dar uma conta, já dá uma dízima logo de início e você começa a acumular erro. Perfeito. O teorema diz que o resto do circuito, o que é o resto do circuito? É aquele resistor de 3K, depois eu tenho o resistor de 2K e a fonte de 5. Vou desenhar essa fonte de 5 da maneira madura aqui também. Ó. Eu tenho uma fonte de tensão de 5 volts. Esse é o meu circuito. É importante quando a gente faz essas trocas para saber o que é que mudou, o que é que não mudou. Né? O que é que não mudou. Nota que, por o circuito que ficou fora daquele conjunto, não mudou nada. Então, se o potencial daquele ponto, daquele nó, vamos chamar de V, o potencial em relação ao terra. Então, o terra é aqui embaixo. Então, esse potencial continua o mesmo, não mudou. Ok? Nota que o circuito modificou, isso é importante perceber, né? O circuito modificou, mas tudo que está fora daquele conjunto não sentiu nenhuma diferença, portanto, aquele potencial continua o mesmo. Agora eu faço a mesma coisa, olhando o conjunto da direita. Eu tenho novamente uma bateria de 5 volts em série, uma fonte de tensão em série com o resistor. Então, eu posso trocar por uma fonte de corrente em paralelo com o mesmo resistor. Então, eu vou passar até algo assim. Ó. Eu já tinha trocado uma das fontes de tensão. Agora, eu vou trocar a outra. Então, eu vou passar a ter a fonte de corrente de 39 sextos de ampere, o resistor de 6K, o resistor de 3K, que eu não vou mexer agora. Mas aquele conjunto da bateria de 5 em série com o resistor de 2, eu vou colocar uma fonte de corrente em paralelo com o mesmo resistor de 2K. Qual é o valor dessa fonte de corrente? É os 5 volts dividido pelo 2K, 5 meios, né? Vamos deixar na forma de fração novamente, 5 meios de ampere. Então o circuito passou a ser esse. O que é que se mantém quando eu faço a transformação? Novamente, aqui é o terra. Para o resistor de 3K, não mudou nada. Então esse potencial continua sendo o mesmo. É sempre importante, quando fizer a transformação, desenhar novamente o circuito, mudar o que tem que ser mudado e perceber o que é que não mudou de uma transformação para outra. Okay? Quase tudo mudou. Né? Eu tinha um circuito original, passei para cá, fiz a transformação de uma fonte e transformei a outra fonte. Então mudou muita coisa. Se você olhar esse circuito, o terceiro circuito aqui, parece que, para quem não entende da coisa, parece que não tem nada a ver com o primeiro. Né? Então é importante marcar o que é que não mudou. O que me interessa, que é o valor daquele potencial, continua o mesmo, porque para aquele resistor de 3K, segundo o teorema de transformação de fontes, nada mudou. Agora observa bem, esse circuito aqui, o último circuito agora, ele tem 3 resistores em paralelo, né? E é muito fácil de fazer a conta. O resistor de 6K
está em paralelo com o de 3, está em paralelo com o de 2. Então, eu posso associar esses três em paralelo. É muito fácil de fazer até de cabeça, porque 6 em paralelo com 3 dá 2. 2 em paralelo com 2. Esses três caras equivalem ao resistor de 1K, né? É um resistor de 1K. Então, fazendo uma última etapa aqui, né? É um único resistor de 1K. Troquei por ele, né? Equivalente àqueles três. Eu tenho duas fontes de correntes. Uma joga 39 sextos de ampere e a outra 5 meios. 5 meios de ampere. Ok? O que é que não mudou quando eu fiz essa transformação? O potencial V. Se olhar bem, ó, a terra continua aqui. Tudo que a gente fez foi trocar esse conjuntinho de três resistores pelo resistor equivalente, né? Então, esse potencial aqui não mudou. Certo? Mas agora é muito fácil achar esse potencial, né? Está praticamente resolvido. Porque qual é a corrente que vai passar naquele resistor de 1K? Ora, a fonte de corrente da esquerda diz que tem que entrar 39 sextos de ampere, nesse 9E. A fonte de 5 meios de ampere está jogando 5 meios de ampere. Portanto, a corrente que vai descer, vamos chamá-la de I aqui. Nesse resistor de 1K, o I tem que ser 39 sextos, né, mais 5 meios. Faz a conta com essas frações aí, você vai achar 54 sextos, que é 9. 9 ampere. 9 miliamperes, perdão, né? 9 miliamperes. O resistor está em quiloohms, então está descendo 9 miliamperes. Ora, se desce 9 miliamperes no resistor, a diferença de potencial nele é 9 volts, né? Então eu sei que tem que ter uma diferença de potencial de 9 volts. Como lá embaixo era o zero, então o V é 9. 9 volts. Então resolvemos o circuito sem usar nenhuma equação, né? Para quem não tem muita prática, parece um pouquinho complicado, mas vamos rever o que nós fizemos, né? Vamos rever aqui. Não é absolutamente nenhuma coisa estranha aí, é tudo muito fácil de fazer, né? Primeira coisa, pegamos aquele circuito lá e trocamos aquele conjunto, fonte de tensão em série por fonte de corrente em paralelo. Fizemos a mesma coisa desse lado, ó. Fizemos a mesma coisa desse lado. Então o circuito passou a ser isto aqui. Podia ter feito direto daquele para este, né? Troca a fonte de tensão em série por uma fonte de corrente paralela, com o mesmo resistor. Para achar a corrente, basta dividir o 39 pelo 6. Desse lado, faça a mesma coisa, né? Mesma coisa. E depois termina. Você vai acabar com um circuito com um único resistor, com duas correntes. Soma as correntes, faz a conta, você achar que a tensão é 9 volts. Perfeito? Vamos ver num outro vídeo um segundo exemplo dessa técnica, certo?